o tema da aula de hoje é criado para ser eterno. Criado para ser eterno. Você nasceu para ser eterno, ok? E aqui nós temos slide hoje, gente. Vida com propósito, dia 4. Criado para ser eterno, ok? Tem um versículo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Deus, ele plantou a eternidade no coração humano. Então, Rick, ele começa já com esse versículo e ele começa já fundamentando, né, todo esse princípio apenas em um versículo. E aí tem uma fala de Abraham Lincoln, né? Tá escrito assim: Deus certamente não teria criado um ser como um homem para existir somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Você sabia que você foi feito para a imortalidade? Você sabia que você foi feito para a imortalidade? Então, uma das coisas, esse é um dos assuntos que mais se discute. As pessoas, elas acham que a vida acaba por aqui. E muitas das vezes as pessoas, elas simplesmente afirmam isso o tempo todo, dizendo assim: ah, minha vida é curta mesmo, então eu tenho que aproveitar a vida. E aí ela usa essa frase para aproveitar, simplesmente saciando os seus desejos e as suas vontades. Né? Era comum as pessoas brincarem falando assim: ah, tem que comer mesmo, né? Assim, vamos comer. E aí num jantar ou num almoço, você vai e exagera. Por quê? Porque a cabeça da pessoa às vezes pensa, né, assim: ah, nós vamos morrer mesmo. Mas e se você pensasse que o tempo que você está aqui simplesmente é um tempo de você se preparar para a eternidade? Né? É o que o Rick destaca aqui, né? O pastor Rick, ele escreve: esta vida não é tudo o que há. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. Então, para pensar. A Bíblia deixa isso bem claro: a nossa vida não acaba aqui. Ela não termina aqui. Para muitos, isso não. As pessoas não acreditam nisso. Mas essa é a realidade. Essa é a grande verdade que Deus estabelece para nós através da sua palavra. E Ele garante que a gente precisa, a gente entendendo isso, a gente vai viver de forma diferente. A gente vai viver uma vida com propósito. Então nós não vamos viver a vida como a gente vê as pessoas dizendo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Ah, como que você tá? Tô empurrando com a barriga, tô vivendo, né? Não, nós vamos viver com propósito, nós vamos viver sim, mas nós iremos viver com propósito. Então a vida, ela é um ensaio, gente. Essa vida não é tudo o que há, ela é apenas um ensaio. E se você compreender isso, você com certeza vai ter um comportamento, uma atitude diferente. Você vai se projetar para a vida de forma diferente. Amém? Olha só. Nós continuando vendo todo o capítulo, o pastor Rick, ele vai dizer assim: esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos sobre a terra, mas para sempre na eternidade. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração do homem. Uau, gente. Uau. Todo livro é desafiando a gente pensar se a gente está preparado para a eternidade. Ou se nós temos, né, convicção de que a nossa vida é somente aqui. E acabou. Chegou a morte, acabou. Não se fala em mais nada, só fica as lembranças. Né? O que você fez, vai ficar apenas a memória de você sendo uma boa pessoa, ou uma péssima pessoa, ou uma pessoa comum, que passou por essa terra, não fez diferença nenhuma, só foi uma pessoa normal, era uma pessoa boa, não mexia com ninguém. Né? Então, isso é o que a gente precisa pensar. O livro leva a gente a pensar sobre isso. Se nós não estivermos pensando sobre isso, nós precisamos voltar e ler de novo o livro. Porque nós não estamos entendendo, à luz da palavra, o que ele está fazendo a gente entender e refletir. Que a nossa vida tem propósito. E ela começa você buscando conhecer a você mesmo e a Deus. E depois disso você começa a ter sentido. Muitas coisas vai começar a fazer sentido. Você não vai falar o que você costuma falar por aí, você não vai pensar do jeito que você costumava pensar, ou seja, certos comportamentos vão ser confrontados. A forma da gente viver vai estar sendo confrontada. Vamos para o próximo. Olha lá. Um dia, o nosso coração parará de bater. Então será o fim, o seu corpo e de seu tempo na terra. Mas não será o fim. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. Se a vida na Terra oferece mais opções, a eternidade nos oferece apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus na Terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. Então, o que Rick está querendo dizer é o que a Bíblia ela vem o tempo todo nos apresentar. A oportunidade de conhecermos a eternidade, mas dois tipos de eternidade.
É a eternidade vivida com Deus e a eternidade vivida afastada de Deus. E aí a gente olhando isso, a gente vai perceber que Deus ele é muito bom. Deus ele é muito bom. Porque a todo momento ele não obriga a cada homem viver, né, aquilo que realmente é o certo para ele, o que é melhor, o que ele acha melhor para nós. Mas ele nos dá a oportunidade da gente decidir o tipo de vida que a gente vai ter nessa terra. Então, por que muitas vezes, quando eu comecei a observar isso, por que muitas vezes a gente obriga as pessoas a compreender, ou pelo menos a gente obriga as pessoas a viver dentro do nosso conceito? Isso é muito comum. Às vezes eu vejo não apenas, não apenas o nosso lado, mas assim, muitas pessoas, né, muitas pessoas incrédulas, elas dizem assim, Deus não existe. Por que você tem que viver falando, tentar viver com esperança, uma esperança falsa? A gente só tem essa vida, e essa vida é para ser vivida. E quando ela se acaba, acaba-se tudo. E as pessoas, elas dizem isso e vivem como se a vida fosse para desfrutar, né, de uma forma que pra gente não faz sentido. Não faz sentido. Então, às vezes a gente pega o nosso conceito de vida e a gente quer colocar a goela abaixo nas pessoas. Nem Deus faz isso. Deus ele está mostrando um caminho, ele nos ensina um caminho, ele mostra a sua bondade, mas ele não obriga ninguém. Não obriga ninguém a viver os seus princípios. Ele deixa a gente à vontade. Mas o tempo todo ele se apresenta a nós. É através de um versículo, é através até mesmo desse canal que a gente está estudando, é através de uma pessoa, é através de um folheto, é através de, hoje é através de mensagens. O tempo todo você vai ter a oportunidade de estar se aproximando de Deus e conhecendo Deus. Às vezes a gente tem dificuldade de entender certas coisas, mas Deus de várias formas se apresenta ao homem, desde o início da criação até hoje. E hoje está muito mais fácil, porque você vê a todo momento mensagens do Evangelho, você vê mensagens das Escrituras sendo pregadas, sendo até mesmo transmitida. Não, antigamente era só por rádio, quando lançou o rádio ficava muito mais fácil das pessoas terem um acesso ao Evangelho. Mas hoje não, hoje você abre o seu celular, nas redes sociais, você vai ver o tempo todo. Se não é um versículo, é uma pessoa falando sobre algo muito sério, que é a nossa vida eterna. Amém? Então vamos correr? Vamos lá, né? Um dia o nosso coração irá parar de bater, então será o fim do seu corpo e de seu tempo na terra, mas não será o fim. Seu corpo terreno é apenas uma residência temporária. Então é isso que a gente precisa entender. Vamos lá. Olha só, esse livro é extraordinário. Seu relacionamento com Deus na terra terminará, seu relacionamento com Deus determinará, perdão. Seu relacionamento com Deus na terra determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado a passar o resto da sua eternidade com ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus, né? Então Deus ele propõe isso para nós. E Rick tenta deixar isso de uma forma muito clara, muito clara. Muito clara. A Bíblia diz que Deus tem cultivado a eternidade no coração do homem. Você já parou para pensar por que hoje existe tanta religião, tantas seitas? Por que existe? Por causa da eternidade que Deus estabeleceu dentro do coração do homem. O desejo de conhecer Deus, o desejo de conhecer o seu Criador. E aí você vê a pessoa, ela procurando alguém maior, algum sentido e algum propósito, além da nossa vida natural, além da nossa vida biológica. As pessoas, elas procuram algo sobrenatural. E nós somos sobrenaturais. Nosso espírito é sobrenatural, a nossa origem é sobrenatural. Então nós temos conexão espiritual. Nós somos espírito e temos conexão espiritual. Por isso, então, o desejo do homem de se aproximar de Deus, de conhecer o mundo sobrenatural. Porque Deus colocou isso no meu coração e no seu coração. Nós nascemos assim. Nossos filhos nasceram assim. Então, vamos para o próximo. C.S. Lewis diz assim: existem dois tipos de pessoas. As que dizem a Deus, seja feita a sua vontade. E aqueles a quem Deus diz, então tudo bem, faça do seu jeito. Faça do seu jeito. E é isso que a gente estava falando. Deus não nos obriga a nada, mas Deus está sempre se apresentando a sua eternidade, a sua bondade, o seu amor para conosco. Às vezes você vai ter uma única oportunidade na vida, por causa da sua insistência.
O homem, quando ele muito insiste, muito é dado. E aí eu vejo pelos meus filhos. Às vezes eu não quero dar o que eles estão pedindo, mas eles insistem tanto, que eu acabo dando. Mas aí eu vou ficar observando a responsabilidade que eles vão ter com aquilo, ou até mesmo com aquele momento que eles exigiram, entende? Então assim, Deus ele age da mesma forma, porque mesmo assim Deus respeita a nossa decisão. Deus respeita a nossa decisão. Ele está de acordo? Não. Deus não vai estar de acordo com as nossas decisões, mas ele respeita, porque ele nos deu o livre arbítrio. Amém? Olha só, quando você compreender plenamente que há mais na vida que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Vai viver, gente. Vai viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade. E isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, cada tarefa ou circunstância. Olha só, o que seria a luz, né, da eternidade? É você observar e você compreender que a nossa vida não é simplesmente essa passagem que nós temos aqui. 100 anos. Passa muito rápido. Então você vai viver a luz da eternidade. Logo você vai viver também a luz da palavra, a luz da Bíblia, porque é a única coisa que nos apresenta a evidência da eternidade. Então, nós vamos viver de forma que a gente vai gastar a nossa vida com aquilo que realmente tem valor. Nós não vamos viver nos aventurando em coisas que para Deus não faz sentido. Para a nossa vida com Deus não faz sentido. Entende? Então, tem gente que... Gente, esse livro ele é algo que nos dá um norte na nossa vida, porque tem gente perdendo muito tempo, principalmente com falácia. Sabe, as pessoas elas falam mal, ou às vezes falam até bem demais, e isso prende a pessoa ao ponto dela ou viver melhor perseguindo o seu sucesso sem Deus, ou até mesmo ela dando atenção e se distraindo com as coisas ruins que as pessoas falam a respeito dela e deixam de viver o seu propósito. Então, quando você tem convicção do propósito, você não vai perder mais tempo. Gente, é igual a aula passada. Nós vamos minimizar o tempo e vamos maximizar a nossa atenção, o nosso foco. E aí a gente vai dar atenção para aquilo que realmente tem valor. E é isso que o tempo todo o Rick Warren ele está dizendo aqui. E mais para frente, vamos correr porque é bem extenso. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes se mostrarão banais, insignificantes e indignos da sua atenção. Preste atenção, vamos voltar aqui. Para pensar. Olha só, coisas que para você parecia ser importante, deixam de ser importante. E aí você não vai ficar dando atenção para essas coisas que vai ficar te distraindo, entende? Levando você para um despropósito. Então as coisas que são banais, insignificantes, e você vai perceber que tem muitas coisas que são indignas, não é digno da sua atenção. Não é digno da sua atenção. Gente, Deus está mostrando que a nossa vida ela é valiosa, cada minuto, cada momento. Se você está aqui hoje, você poderia estar em outro lugar, ouvindo outra coisa, se distraindo com outra coisa, mas você separou esse momento. E Deus está falando, a sua vida é muito valiosa, você precisa se alimentar das coisas espirituais. Porque o seu corpo... Você já sabe como ele vive e você muitas vezes sacia ele, mas a sua alma também, mas o seu espírito não, o seu espírito precisa estar forte. O seu espírito precisa estar forte para que você possa vencer tudo aquilo que te puxa para essa terra. Eu vi uma frase um dia em um livro, eu não lembro qual era o livro, e aquilo marcou. Esse livro ele fala assim, a nossa alma almeja tudo que é da terra. Tudo que é da terra. A nossa alma está todos os nossos 5 sentidos. Porque são tudo que nos conecta na Terra. Tudo. Agora, o nosso espírito almeja tudo que é do céu. Quando nós estamos buscando em coisas e lugares, ou até mesmo pessoas, se saciar a nossa alma, é porque o nosso espírito está fraco. Porque se o nosso espírito estivesse forte, o nosso espírito estaria ensinando, instruindo, mostrando o caminho para a nossa alma. Então as nossas escolhas pelos nossos 5 sentidos, ela seria digna. Então a gente não estaria dando atenção para as coisas indignas. Entende? E não, tem muita coisa, gente, que não é digno da sua atenção. Observa isso. Vamos para frente. Olha só, tem um versículo aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 7 diz assim: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez.
Não é uma interrogação, tá? Por causa do que Cristo fez. Olha só, Paulo, em outra tradução, ele diz assim: mas agora eu considero tudo sem valor. E tem outra tradução que fala assim: eu considero tudo por esterco, como esterco. Tudo, né? Tudo sem valor, por causa do que Cristo fez. Ou seja, Paulo já tinha caminhado com Jesus, ele já estava entendendo isso, mas através da sua intimidade, da sua busca pela eternidade, Deus estava revelando a Paulo coisas novas. Então Paulo estava conhecendo coisas novas. Tanto que ele vai falar lá na frente, ele fala para Pedro, né, ele fala assim: olha só, vocês escreveram tudo isso porque vocês caminharam com ele, né, e tudo vocês viram, e tudo tal, mas eu o conheço, né, de caminhar com ele. Ele mesmo me revelou. Ele mesmo me revelou. Ele próprio me revelou. Então, ou seja, Paulo tinha convicção. Gente, observa, por que que esses homens decidiram... Tá bom, imagine que naquela época tivesse tanta argumentação como hoje, né? Assim, às vezes as pessoas dizem assim: Deus não existe. A prova que Deus existe. Você quer prova maior do que essa? Quem que morre por uma mentira? Para pra pensar. Quem que morre por uma mentira? Homens que foram cerrados ao meio. Paulo decepado a cabeça. Simplesmente porque estava defendendo o que é uma mentira? Pedro crucificado de ponta cabeça. Homens foram arrastados, outros foram cortados, outros tacaram lança, flecha, queimados. E até hoje assim, você acha que as pessoas elas morrem por uma mentira? A psicologia diz assim que o homem não suporta a dor sabendo que ele está mentindo. Por isso que existe muitas vezes a tortura para que as pessoas falem a verdade. Hoje, antigamente era assim. Mas eles morreram, não por uma mentira, por algo que eles conheciam. Eles evidenciaram a eternidade. Eles evidenciaram a eternidade. Então Paulo, pelo fato de ter essa experiência com Deus, ele dizia: considero tudo banalizado, tudo como esterco, simplesmente, né, por causa daquilo que Jesus fez. Olha só, Rick Warren escreve assim: o aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. São pessoas que pensam apenas aqui. As pessoas, elas marcam a sua vida, projetam a sua vida simplesmente por curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve manter sempre em sua mente a visão da eternidade e em seu coração o valor que ela representa. Gente, olha só, isso é uma grande verdade, porque as pessoas, muitas vezes, elas se projetam para aposentadoria, elas se projetam, tem outros que nem se projetam, as pessoas, elas simplesmente estão vivendo o dia de hoje. Mas assim, são pessoas que vivem apenas por esse curto prazo. Por que curto prazo? Porque a vida, 100 anos, comparado com a eternidade, o que é? Não é nada. A Bíblia, a palavra de Deus, Deus mesmo diz na sua palavra que, comparado à eternidade, a nossa vida é como uma neblina que passa. Imagina, 100 anos é um tempo muito curto comparado à eternidade. A eternidade não tem fim, você vai viver para sempre. Você é eterno. Você é eterno, você nasceu para ser eterno. Deus te fez um ser eterno. Independente de onde nós vamos viver o resto da nossa vida, você vai viver toda a eternidade. Ou no céu, ou no inferno. Ou para perto de Deus, para sempre ao lado de Deus, ou distante de Deus. Rick Warren, ele não dá essa ênfase aqui no inferno. A gente poderia um dia falar isso fora da aula, né? Fora realmente do livro. Mas o que Rick mostra é o que Deus está sempre mostrando para nós. O pastor Rick, ele está sempre focando naquilo que é bom, naquilo que é maravilhoso. A sua vida só tem sentido com Deus. É isso que ele está dizendo. Não faz sentido viver uma vida sem propósito. E o nosso propósito é viver a eternidade ao lado de Deus. Ao lado de Deus. Há mais na vida que apenas no aqui e agora. Olha só, é incrível porque você já observa que a forma como se é falado na palavra e a forma como Rick também ele fala sobre a vida não é... A gente tem o costume de dirigir essa palavra somente para esse momento que nós estamos vivendo. 100 anos. Outros muito menos. Tem pessoas indo muito novas, muito jovens. Nunca se ouve na história tantas mortes repentinas. Até mesmo de adolescentes e jovens. Que tinham uma vida inteira aqui na Terra. Tinha projetos, sonhos. Então, a gente pode viver todas essas coisas? Não só podemos, mas como Deus deseja. Que nós sejamos luz. Que a gente seja bem-sucedido. Que a gente seja próspero na terra. Essas são as bênçãos que Deus já estabeleceu para nós. Onde tudo que a gente colocar as mãos, o nosso pé, deve prosperar. Porque ele diz que ali habita um homem e uma mulher que foi criado e gerado por ele. Então, a nossa vida aqui na Terra precisa sim ser estabelecida com sucesso,
e também com prosperidade em todas as áreas. Agora, o problema disso está a gente construir a nossa vida ou viver a nossa vida sem Deus. Sem Deus. Então, o que a gente precisa é trazer a luz da eternidade para o nosso coração. É isso que o pastor Henrique está dizendo aqui. E a gente precisa viver evidenciando as coisas eternas. Evidenciando as coisas eternas. Não dá para viver imaginando que a gente vai viver só pouco tempo e tentando aproveitar ao máximo essa vida. E o pior é que muitas vezes a pessoa tem essa intenção e vive como se Deus não existisse. Deixando família, vivendo para os seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. E recusando o chamado, recusando, sabe, a atenção que Deus tem dado para cada um de nós. Então muitas das pessoas, se nós continuarmos vivendo assim, o nosso destino é viver a nossa eternidade de forma infeliz. Ser uma pessoa eternamente infeliz, distante de Deus. Vamos lá. Aqui ainda ele diz. Próximo. Aqui ainda ele diz, o que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não vê na superfície. Uau! Como será a eternidade com Deus? Como você imagina que vai ser a eternidade com Deus? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim, a Bíblia diz, este é o significado das escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que as coisas maravilhosas de Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Ou seja, aqui ele está dizendo assim, nenhum olho passou longe da imaginação, passou longe da inteligência do homem, aquilo que Deus preparou. Aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Ninguém, até mesmo os grandes homens que tiveram experiências sobrenaturais com Deus, não conseguiram ver, nem mesmo imaginar as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam, aqueles que amam o Senhor. Então o foco é, será que realmente eu estou amando a Deus? Porque esse livro desafia o nosso coração a viver o nosso propósito. Mas existem uns princípios. E um deles é amar a Deus. Confiar em Deus. Talvez o que você está vivendo hoje tem sido muito difícil e você está questionando. Aonde que está Deus? Será que Deus existe? A única coisa que Deus pede é me ame e confie em mim. Né? Se eu não me engano, foi nesse livro que a gente vai ver a palavra, a frase, né? Assim, qualquer lugar com Deus é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar, é aquele que conhece todas as coisas, te projetou, te deu um propósito de vida. Então qualquer lugar com ele é o melhor lugar. Então a gente não vai ficar procurando mais lugar, a gente não vai ficar mudando mais de lugares, a gente não vai ficar mudando mais de relacionamento, a gente não vai ficar mudando mais, principalmente de ideias que a gente tem, que foram aquelas que Deus estabeleceu para que a gente pudesse viver tendo sentido na nossa vida. A gente vai melhorar. Sim, nós vamos aperfeiçoar, sim, mas nós não vamos ficar mudando de caminho. Entende? Então, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos amar a Deus. Por quê? Porque Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Olha aí, este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, mesmo imaginou que as coisas maravilhosas de Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Então, Deus preparou algo maravilhoso para mim e para você. E o desejo dele é que a gente viva todas essas coisas. Deus tem um anseio muito grande de entregar tudo isso para nós. Amém? Olha só, um dia Jesus dirá, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde onde? Desde a criação do mundo. Mateus 25:34. Olha só, Deus já preparou e Jesus ele confirma isso. Jesus ele afirma isso, venham. Um dia ele vai chegar e dizer, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Então, é o tempo todo, as Escrituras elas trazendo para nós a testificação de que tudo está preparado para os seus filhos. Deus, como Pai, preparou para a gente o final do nosso propósito aqui na Terra, para vivermos a eternidade com Ele. Você crê nisso? Essa é a mensagem do Evangelho que eu amo. Essa é a mensagem do Evangelho que eu amo. Por isso a gente deve viver a nossa vida, assim como, lógico, Jesus ele vai falar sobre isso. Viva como se não houvesse amanhã. Então nós devemos viver hoje, se projetando para poder viver o melhor que a gente pode aqui nessa terra, para que a gente seja luz, que a gente multiplique os nossos recursos, em todos os aspectos, financeiros, emocionais, espirituais, sociais, entende? Que a gente melhore a nossa capacidade para poder servir o próximo. Porque o primeiro propósito de tudo
A partir do momento que a gente tem consciência e evidencia a eternidade, a gente vai querer viver não para nós mesmos, a gente vai viver para o outro. A gente vai viver para quem está ao nosso lado. O desejo do nosso coração é que ele entenda essa mensagem também, então nós vamos servir com amor, assim como nós fomos servidos também. Porque nós fazemos parte do propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele não acrescenta dores em nossas vidas, ele deseja prosperar esse entendimento, ao ponto da gente viver dentro do propósito dele. Lembra, lá na primeira aula, todo o dilema da nossa vida, né, assim, toda a insatisfação humana, tudo isso, ela vem carregada com uma única determinante, é o egoísmo. É você ser egoísta. É pelo fato de você ser egoísta, pelo fato de você não estar vivendo com Deus, que muitas das vezes você está vivendo essa vida insatisfeita. Porque você está querendo viver para você mesmo. Está fazendo toda a vontade da sua alma e não a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus, gente, é incrível, porque eu tive que aprender isso. Eu tive que aprender isso servindo. Porque houve um momento da minha vida que essa mensagem que hoje nós estamos falando, ela mexeu com o meu coração, ela me trazia muita atenção, mas a partir do momento que a gente começou a servir, eu e a Juliana, nós começamos a servir, eu e minha esposa, nós começamos a receber uma alegria de onde a gente jamais teve. E nós já vivemos, a nossa juventude foi muito aventureira, que hoje a gente percebe que se a gente tivesse consciência da eternidade, a gente não teria feito. A gente não teria vivido do jeito que a gente viveu. Porque aí a gente estaria experimentando e conhecendo muito mais hoje, aquilo que move o nosso coração para a eternidade, que é caminhar com Deus. Caminhar com Deus, viver experiências sobrenaturais com Ele e experiências que Ele nos propõe também de conhecer novas pessoas. De fazer com que a gente, ao mesmo tempo que serve essas pessoas, a gente recebe um pouquinho mais dele. Porque Deus se apresenta a todo momento na pessoa que está ao seu lado. Entende? Então, Jesus ele diz isso. Ele diz assim que vai haver um momento em que ele mesmo vai dizer: venham benditos do meu Pai, recebam como herança, o reino que ele foi preparado desde a criação do mundo. Eu queria abrir um parênteses aqui, não está no livro, mas olha só. Novo Testamento e Velho Testamento. O que significa testamento? Testamento é aquela escritura que você coloca, que você escreve e deixa como herança. Então, quando você vê o Novo Testamento e o Velho Testamento, a gente precisa entender. O Velho Testamento foi aquilo que nós herdamos do primeiro homem, de Adão. O que Adão deixou para nós? Pecado, castigo. Foi isso que ele deixou. Morte. Mas essa é a herança que a gente recebe no Velho Testamento. E o Novo Testamento? O que é nos dado no Novo Testamento? Novo Testamento, aonde nós vemos a nova aliança sendo estabelecida para as nossas vidas. Ali nós vemos um Novo Testamento, um testamento de amor, de alegria, de paz, de salvação. Entende? Então é justamente isso. Isso é a nossa herança. Isso foi trazido através de Jesus, através do próprio Filho de Deus. E ele diz que essa herança, recebam como herança o reino que lhe foi preparado. Porque da mesma forma que foi preparado o reino para Jesus, como sendo filho unigênito do Pai, ele também transmite isso através da sua morte, através do seu sacrifício, para que todos aqueles que creem nele também recebam a mesma herança que ele recebeu. A mesma herança estabelecida para Jesus é dado para aqueles que recebem e vivem na esperança da eternidade. E vivem evidenciando a eternidade, se preparando para a eternidade. Buscando a eternidade, tendo a esperança de encontrar com o nosso Pai. Entende? Então, é essa herança que você tem. E Jesus haverá um dia que ele vai dizer isso para você. Se você busca viver essa vida com propósito. Um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida na terra. Mas ele não termina aqui, ok? Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. Uau! Aqui mostra claramente que toda decisão de Deus, que tudo que ele estabeleceu, permanece eternamente. Eternamente. Você vai lembrar, não está no livro também, mas você vai lembrar quando Jesus está pregando e ele está falando lá com os discípulos, ele está falando com os seguidores também. E aí simplesmente Jesus pregava de forma dura. Jesus pregava de forma dura, porque era um povo religioso. A mente daquele povo era uma mente engessada, que não conseguia ver o próprio Deus. E aí Jesus ele chega e ele fala:
Assim, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue jamais terá vida eterna. E aí eles viram as costas, simplesmente falam que para Jesus assim, dura essa palavra. Pegam, viram as costas e vão saindo. E aí Pedro, olhando para Jesus, eu fico imaginando ele com a cara de paisagem, e aí, o que eu faço? Nesse momento, Jesus, ele olha, você lembra a pergunta que ele faz? Ele fala assim, e aí Pedro, e vocês? Vão também? Aí ele fala, jamais, Senhor, porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, se a gente quer conhecer a eternidade, se nós queremos nos aprofundar e evidenciar como verdade toda a eternidade, você quer conhecer mais, não tem outro jeito, é buscar em Cristo, é buscar em Jesus, é buscar os evangelhos. Ah, Marcos, mas eu não tenho conhecimento e eu não tenho por onde começar. Você comece pelo começo. E busque todo o conhecimento que você precisa. Ore a Deus pedindo, Senhor, revela o meu coração, eu não estou entendendo isso. Quem busca, Deus se apresenta. Quem busca, Deus se apresenta. Eu vou dizer uma coisa, não dependa do seu pastor. Não dependa do seu líder, não dependa das pessoas que você acha mais espirituais para poder te instruir, não. Comece a buscar você mesmo, sabe, abra o Evangelho de João, começa por João e começa a ler, porque ali ele fala sobre a paternidade de Deus, e você começa a ler e começa a perguntar, Senhor, por favor, me ensine, abra os meus olhos para que eu possa ver, Espírito Santo de Deus me revele, me dê entendimento, e aí você vai ver que Deus vai começar a se revelar, porque a evidência de vida eterna vem através da sua busca. Vem através da sua busca pessoal. E a Bíblia deixa bem claro, Deus se revela àqueles que o buscam, não é aqueles que simplesmente o ouvem, não é aqueles que simplesmente vão ao culto, não é aqueles que vão para a célula, não é aqueles que estão nos eventos, aqueles que louvam, aqueles que levantam as mãos. Não, escute, você quer viver uma vida com propósito, você quer parar de viver uma frieza espiritual, comece a buscar no Evangelho o entendimento que só o Espírito Santo pode te dar. Busque, questione, critique, até o ponto de você ter confirmação, convicção no seu coração. Porque Deus deseja revelar a eternidade para nós que somos eternos. E é esse o maior propósito de Deus, de como nós vamos viver a eternidade. Então, enquanto você está aqui, é uma vida, é um ensaio. A forma como nós vamos viver aqui vai determinar onde nós vamos viver eternamente. Esse tempo de 100 anos é provisório. Vamos lá. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseado na ignorância, baseado nas emoções e baseado no arrependimento. Não tem como experimentar a eternidade. Não tem como. Porque Deus ele apresenta a luz. A luz da eternidade é apresentada através de uma experiência de amor, de alegria. Apesar que teve pessoas que teve, sim, experiências, né? Hoje a ciência comprova muitas pessoas, muitos depoimentos daquela EQM, experiência pós-morte, quase morte, perdão, experiência quase morte. Muitas pessoas famosas, muitas pessoas, né, também que não têm renome, tiveram experiências quase morte. Aquela experiência toda de você sofrer um acidente, de você ir para o hospital, você sair do seu corpo, presenciar tudo que tudo que está acontecendo à sua volta e depois você conseguir lembrar disso tudo detalhadamente. Só que antes disso, a pessoa ela tem uma experiência de subir, passar por um túnel, por um momento de... É sobrenatural, é sobrenatural. Aquilo lá nós estamos falando do nosso espírito, nós estamos falando agora de algo sobrenatural. E as pessoas, elas mudam de vida. Mas a pergunta é, será que você precisa passar por uma EQM? Será que você precisa? Se você quiser, Deus pode fazer isso, porque até nisso, ele fala, meu filho é tão incrédulo, minha filha é tão incrédula, que se ela tiver com essa intenção, então eu vou fazer, porque eu quero ela do meu lado. Mas será que você precisa disso? Né? Quantas pessoas ficaram com sequelas? E deixaram de viver o melhor dessa vida? Se bem que Jesus ele fala, outra hora ele vai falar isso, né? Assim, se os teus olhos se fazem te pecar, né? Assim, arranque-o. É melhor você entrar no reino com um do que deixar o seu corpo inteiro arder no fogo do inferno. Né? Se sua mão te faz pecar, né? Assim, arranque ela também. É melhor você entrar com uma mão do que você deixar seu corpo todo, né, queimar no fogo do inferno. Lógico que ele não está dizendo para você fazer isso, ir para casa e vai lá e arranca o olho, né? Assim, arranca a mão. Não, ele está dizendo assim, olha, se aonde você está enxergando e isso tem feito mal, isso tá levando você para o inferno, então pare de olhar para onde você está olhando. Corte isso, tire isso. É computador? É internet? Porque isso está te afastando da eternidade. É isso que ele está dizendo. Jesus está falando sobre isso. Se a tua mão te faz pecar, né, assim, então pare de tocar onde você está tocando. Pare de andar onde você está andando. Pare de ficar vendo e falando aquilo que você está... Entende? Jesus ele prioriza isso. Por quê? Porque é os nossos 5 sentidos que faz com que a gente viva, estabeleça
A nossa vida 100% aqui na Terra. É aquilo que você vê, aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você sente de gosto, de tato. É os nossos 5 sentidos. Essas são as portas para essas são as portas para nossa alma. Então cada porta aberta ela precisa ser muito bem conduzida, porque senão a nossa alma ela vai perecer. Ela precisa ser alimentada com as coisas à luz da eternidade, à luz da eternidade. Então hoje vendo todo o plano que Deus tem para nós, né, no início do livro ele vai falar assim, então me explica como que é o céu. Ele fala, impossível, impossível. É a mesma coisa que ensinar, né, começar a explicar a internet para uma formiga. Não cabe dentro da nossa imaginação. Mas a gente não precisa focar e ficar na esperança da vida eterna, sendo que Jesus ele falou que existe um propósito para a gente viver aqui primeiro, e se é Ele que vai revelar esse propósito, então a gente não tem que se preocupar, a gente tem que buscar, a gente tem que almejar conhecer esse propósito aqui na Terra. Depois disso, você não precisa, se você vive esse propósito, você já está caminhando nesse propósito, você não tem que ficar receoso, ou receosa, com medo, como será, ou como, o que Ele vai preparar, não, é só confiar, porque Ele já disse. Você não pode nem imaginar, é maravilhoso, é o que Ele está dizendo. Ele fala assim, não adianta ficar com expectativa, porque nada nessa terra se compara àquilo que eu preparei na eternidade para você. Entende? Então, enquanto você está aqui, né, vamos santificar os nossos olhos, vamos santificar a nossa boca, vamos santificar os nossos desejos, as nossas vontades, caminhando com Deus, buscando Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Vamos lá. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham um fim em si, mas eram apenas uma preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você possui um relacionamento com Deus, por meio de Jesus, não é preciso temer a morte. Não é a morte, ela é a porta para a eternidade. Então, observe isso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque isso é o resumo de todo o Evangelho. Jesus é a porta. Quem passar por ele, ele é o caminho. Quem caminhar nele, entende? Ele é o pão, é aquilo que nos alimenta. Temos que parar de ver Jesus apenas nos filmes. A gente precisa viver e praticar aquilo que ele tem nos ensinado. Nós precisamos colocar o nosso coração a conhecer cada vez mais a Deus através de Jesus. Porque Jesus que apresenta literalmente a eternidade. É aquele que é eterno, que é o nosso Deus. Nosso Pai é eterno. Você é eterno. Deus te fez eterno, com um propósito nessa terra. Então você não vai para o céu. Você volta para o céu. As pessoas que estão conosco já sabem disso. Ninguém vai para o céu. Nós voltamos para o céu. Nós voltamos para o céu. Amém? Queridos, esse livro, você precisa orar antes de lê-lo. Você precisa orar para que o Espírito Santo revele todas essas verdades no seu coração. Não fica fazendo outra coisa, não. Você pode até fazer, as mulheres, eu sei que nesse momento é momento de lavar, de cozinhar, de colocar as crianças para dormir, né? Os homens também aí, às vezes, dirigindo, mas você precisa ter o máximo de atenção para aquilo que Deus está fazendo nesses dias, que nós estamos refletindo sobre essa lição, sobre esse livro. É necessário que você pare um tempo para você refletir sozinho, só você e Deus, sobre tudo que foi comentado, sobre todas as anotações que você já fez. Nós temos aí a alternativa correta, tem um link abaixo da descrição, você pode utilizar, você pode ver, né, rever toda a matéria, né? Às vezes não vai ter tudo aquilo que a gente falou aqui, porque a gente acaba acrescentando algumas coisas, à medida que o Espírito Santo vem revelando algumas coisas, a gente vai comentar sobre isso, mas você pode estar lendo de novo e respondendo lá, para que isso fique cada vez mais convicto no seu coração. Ok? Estou muito feliz mesmo por a gente estar aqui, né, mais uma vez. E agora, acabando, né, tenho Hebreus capítulo 13, versículo 14. A Bíblia diz assim: porque este mundo não é a nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria, aonde? No céu. Maravilha, isso é maravilhoso. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. E em 1 João, capítulo 2, versículo 17, esse versículo você precisa memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. Glória a Deus. Amém, querido? Olha só. Eu acho que a gente precisava abrir uma sala
né, abrir uma sala na videoconferência e a gente precisa discutir sobre isso. Eu queria ouvir o que vocês estão pensando. Queria realmente ouvir e a gente se juntar para a gente poder permitir que a nossa mente vá muito mais além, para que a gente aprenda muito mais, para que a gente cresça. Essas verdades, elas precisam ficar no nosso coração. Essas verdades, elas precisam ficar no coração de toda pessoa que se chama cristã, uma pessoa que se aproxima de Cristo, que entregou sua vida a Cristo. Ela precisa carregar essas verdades dentro de si. Uma pergunta para você meditar: uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer? Então, pega essa pergunta e você reflita sobre isso. Lembrando daquilo que Jesus ele disse: se os teus olhos fizerem pecar, né? Se a sua mão te faz pecar, arranque-o. É melhor você tirar isso da sua vida do que você arder no fogo do inferno com o corpo todo. Entre no reino sem. Não é necessário. Tem coisas que não são dignas da sua atenção. Esse é o estudo que nós tivemos hoje. Pare de dar atenção naquilo que não tem valor. Comece a valorizar sua vida, é muito curta, muito pequena, para você viver de qualquer forma. Viva dentro do propósito de Deus. Viva dentro do propósito de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai revelar o propósito no seu coração. O propósito dele para a sua vida aqui e o propósito da eternidade. Esse é o ano da gente buscar a Deus, esse é o ano de Deus se revelar a nós. E as coisas elas estão acontecendo muito rápido. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Essa é a verdade. Eu sinto mesmo no meu coração, assim como também, né, muitos pastores têm sentido isso. Têm sentido isso. Há muitos sinais. Há muitos sinais. Há uma necessidade muito grande de que a gente tenha maior zelo e a gente também tenha força. Sejamos violentos para o reino, ao ponto de buscar o reino, de trazer o reino para dentro de si. O reino é onde Jesus reina. Reino de Deus é onde Jesus reina. Que Deus permita que Cristo reine no meu coração, no seu coração, na sua mente, para que você seja conduzido a viver o propósito dele. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês, né, por fazer parte desses estudos. Nós vamos estar toda sexta-feira. O dia que não tiver, nós vamos comunicar você. Então, assim, saiba que nós não vamos falhar nas sextas-feiras, ok? Quero agradecer aí, né, sempre, Sakai, Terumi, Rogério, né, a Ana, o Edson, mulher maravilhosa aqui, ó, Juliana, Fernando também está aqui, Fernando Tokuki, muito bem, Fê. Ok, Deus abençoe vocês, um forte abraço, até a próxima semana e que você possa aí entrar aqui na descrição, ali no fundo, em algum lugar vai estar aí, né? Se não tiver, depois a gente acaba enviando de novo para os grupos, tá bom? Mas respondam e eu queria que realmente você enviasse o mais depressa possível para que você não perca todas essas informações que você está revisando aqui depois de ter lido o livro, tá bom? Adquira logo o seu livro, não fique, né, assim, sem ter ele em espécie. Você tem em PDF? Ok, mas adquira logo, porque é a única maneira que você tem de guardar com carinho. Eu digo, né, assim, todo cristão precisa ter bons livros na sua prateleira, tá? Então, que Deus abençoe, que Deus possa dar uma boa noite de descanso a todos e que a gente possa se ver na semana que vem, tá bom? Forte abraço, amo vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau.